Agora eu quero complicar um pouquinho, né? Vou falar uma palavra muito difícil, chama heurística. O que é heurística? Então, basicamente, são processos cognitivos implicados em decisões racionais. Tá, eu vou falar a nossa linguagem assim, né? É basicamente uma função automática do nosso cérebro, automática mesmo, a gente nem conhece ela, que a gente substitui uma pergunta difícil por outra mais fácil sem saber. Calma, deu um nó. Basicamente assim, se eu virar para vocês um exemplo de mercado, qual que é a sua expectativa com o Ibov amanhã? Ele é alta ou baixa? Porra, essa pergunta é difícil, vou ter que avaliar o cenário macro, vou ter que avaliar o dólar, vou ter que avaliar os papéis, ou seja, vou ter que pensar. Esse é o ponto. Nosso cérebro, como eu falei, ele é preguiçoso. Ele vai trocar por uma resposta de sentimento, que é se o sistema 1 já dá de forma automática. Então, ele vai trocar essa pergunta de mercado, o que você pensa do Ibov amanhã, o que você pensa do Ibov essa semana, para como que eu me sinto, e aí já muda totalmente, né? Não é o que eu penso, não é o que eu vejo, mas como eu me sinto em relação ao Ibov altista ou baixista amanhã. Então, eu não vou dar uma resposta fria e calculista, vou dar uma resposta do que eu acho sobre o Ibovespa. Então, heurística é esse fato da gente trocar uma pergunta difícil por uma mais fácil. Se eu fizer uma pergunta para vocês, quanto que é 13 vezes 15? Você sabe que é um número alto, mas você vai falar, puta, mó preguiça. E aí o que você vai tentar fazer é tipo uma resposta aproximada, dá mais ou menos 200, é entre 225 e 213, mais ou menos isso. Isso é uma heurística. Tá, por que eu tô falando? Por que isso tem a ver com o mercado, né? Então, eu vou falar de uma heurística muito importante, que é a heurística do afeto. Basicamente, uma heurística do afeto é você substituir uma pergunta difícil pelo seu cálculo de emoção ou de intensidade do que você sente naquilo, né? Então, nesse exemplo de mercado foi isso do Ibov. Tem, tipo, sei lá, vários outros exemplos onde você vai acabar trocando uma pergunta que a pessoa te faz por meio que um parâmetro de intensidade. E isso no mercado é muito perigoso. Então, ao invés de você pensar com a sua própria cabeça, tipo, qual que é a probabilidade ou qual que é a chance dele segurar nesse patamar, você vai trocar automaticamente, sem saber, sem verbalizar, por uma pergunta do tipo, como que eu me sinto em comprar aqui? E o que você sente, a realidade, tem um gap gigantesco, gigantesco. Então, quando eu lia isso no livro, eu falava, caramba, é exatamente o que eu faço. Eu meio que tenho um parâmetro de intensidade na minha emoção, se eu estou feliz ou triste, se eu estou com expectativa alta ou baixa, sobre aquele mercado. Por exemplo, né, qual que é o consenso desse ativo? Consenso é aquela paradinha que a gente estudou, se tem mais pessoas na compra ou mais pessoas na venda. E aí a gente vai acabar substituindo essa pergunta por como eu me sinto em relação ao consenso daquele ativo. Isso é muito perigoso. Não perigoso tipo assim, eu vou estopar meu lote. Não, é uma falha sistemática, ou seja, uma falha que ela vai acontecer sempre, enquanto você não dominar ela. Então, enquanto você não parar para pensar por que de fato você está clicando na compra ou na venda, se isso te influencia ou não, você vai continuar tendo falhas sistemáticas. Ou seja, enquanto você não controlar suas emoções, você vai continuar falhando no mercado, por mais que você saiba exatamente tudo daquele ativo, tenha a melhor plataforma, tenha o melhor coach psicológico. Enquanto você não dominar isso, você vai continuar hesitando, vai continuar falhando. É uma falha sistemática mesmo. Exato, porque o cara que provavelmente opera com notebook, ele consegue controlar muito melhor as emoções do que o cara que gastou 15 mil para ter várias telas e não faz isso. E por que ele faz isso, né? Então vamos lá, vamos pensar, né? Porra, mas era só eu responder aquela pergunta? Eu sei chegar naquela resposta, né? Mas por que eu faço isso? Porque isso economiza tempo e esforço. E a questão não é o tempo, é o esforço. Que, como eu disse, o nosso cérebro ele é preguiçoso e muitas vezes está ocupado. Então, a grande questão é se a gente tivesse um esforço em cima disso, né? Se a gente pensasse direito em falar, porra, mas vale muito mais a pena eu parar para pensar nessa resposta do que eu tentar dar uma resposta de bate-pronto e errar e eu perder dinheiro, mas muitas vezes isso economiza tempo. Então, basicamente, quando a gente está cansado, quando a gente dorme mal, quando a gente está bêbado, tem vários critérios. Quando a gente está sob pressão, basicamente o que a gente vai fazer é endossar as sugestões ou conselhos do nosso sistema 1. Que ele é egoísta, ele é rápido, ele vai basicamente se orientar por crenças. Então, crença foi o que eu falei para vocês. Uma crença ela não faz dinheiro no mercado. Não é o que eu penso do mercado, mas sim o que as outras pessoas, como um conjunto, estão pensando. Então não é... Eu achava que era isso de fato, né? Eu acho que o mercado vai subir, eu acho que o mercado vai cair. E não vai, não é... Independente se você está certo ou está errado, não é assim que você vai fazer dinheiro no longo prazo. Você vai fazer dinheiro no longo prazo quando você entender de fato os fatores que levam a isso a acontecer, né? Quando você entender o que é o consenso daquele ativo.